Nono ano, boa tarde. Vamos na nossa aula de hoje. Gente, primeiro eu quero avisá-los que na próxima terça-feira eu vou passar um trabalho avaliativo, tá? Valendo 5 pontos, valendo 6 pontos, porque a maioria das pessoas não enviaram suas atividades. Daí eu vou passar um trabalho valendo 6 pontos, porque quem não tem nada vai ficar com esses 6 pontos, que não é nota vermelha, né? Se você fizer o trabalho, você terá os seus 6 pontos garantidos. Para quem fez as atividades, daí vai valer, tem 4 pontos, tá? Para quem fez as atividades, já tem 4 pontos, que eu acho que ninguém tem 4 pontos, ninguém. E para quem não fez nada, tá com 6 pontos nas suas mãos, para você fazer o trabalho, que na próxima terça-feira eu vou explicar direitinho como é que vai ser o trabalho. Então, esse trabalho vai valer 6 pontos, valendo a primeira avaliação, ok? Quem fez alguma coisa tem 1 ponto, tem 1,5 ponto, tem 2, mas quem não fez nada, daí não tem nada, né? Vai lutar pelos seus 6 pontos, se você fizer o trabalho adequadamente, como eu vou pedir. Então, o trabalho vai valer de 0 não, porque se você fez o cabeçalho já não é mais 0, mas vai valer de 1 a 6, ok? Não vou passar de 1 a 10, porque teve as atividades. Então, quem não fez, vai lutar pelos seus 6 pontos para que não fiquem com nota vermelha, ok? Então, o assunto de hoje, que esse assunto já é assunto de terceira, quarta avaliação. Então, o assunto de hoje é figuras de linguagem, na página 196. Então, nós vamos começar com a figura de linguagem. Então, o uso das figuras de linguagem possibilita um fazer poético original, criativo, único. Mas não é somente a poesia que se utiliza da linguagem figurada. Então, aqui nós começamos com a figura de linguagem anáfora. Então, as figuras de linguagem são recursos estilísticos que transformam os significados convencionais das palavras em significados novos, particulares, próprios do contexto. Então, nós temos aqui a primeira figura, anáfora. Então, a anáfora, ela consiste na repetição de uma ou mais palavras, geralmente no início de versos. Então, ela consiste na repetição dos versos que podem vir no início ou no final. É a repetição dos versos. É um recurso muito utilizado para realçar o ritmo e a musicalidade dos textos poéticos. Aqui nós temos um exemplo: poema com açúcar, de Cora doceira, de Cora da ponte, de Cora da fonte da vida. Canto o poema, poema de encanto, poema que aflora da doce Cora. Então, aqui nós temos a repetição na primeira estrofe das palavras decora, decora e decora. Na segunda estrofe, nós temos a repetição da palavra poema. Então, a figura de linguagem chamada de anáfora, ela consiste na repetição dos versos de um poema que podem vir. Essa repetição ela pode vir no início ou no final dos versos. Para realçar o contraste entre a simplicidade e a
A suntuosidade, o poeta constrói, com o auxílio de uma antítese, uma oposição de sentido nos últimos versos. Então, esse recurso tem como finalidade construir novos significados, produzir novos sentidos, a tornar a linguagem mais expressa. Aqui passou um poema aqui. Veja como exemplo mais um poema de Mário Quintana. Cai, cai, rosa suntuosa e simples, como podes estar tão vestida e ao mesmo tempo inteiramente nua? Então aqui nós temos a figura de linguagem chamada de antítese. A antítese é uma figura de linguagem que consiste nas palavras opostas. São palavras contraditórias. Então, quais são as palavras opostas aqui? Nós temos vestida e nua. A antítese é a mesma coisa das palavras antônimas. Alto, baixo, feio, bonito, branco, preto, claro, escuro, e assim sucessivamente. São palavras opostas, tá? Então, aqui nós temos a palavra vestida e nua como antítese. São as duas palavras opostas. Então, nós vemos anáfora, que é a repetição dos versos de um poema. Essa repetição pode vir no início do poema ou no final do poema. Então, quando se repete os versos, nós chamamos de anáfora. E a antítese é uma figura de linguagem que consiste nas palavras opostas, são palavras contraditórias. Vamos ver qual a outra figura. Gradação. No poema, o uso da anáfora de Cora pretende ressaltar os vários jeitos de seu poeta, doceira da ponte da fonte da vida. O mesmo se dá com a repetição da palavra poema, que enfatiza o que o autor faz. A gradação, ela consiste na organização de ideias em uma ordem crescente ou decrescente. Como exemplo, última canção. Deus, eu faço parte do teu gado. Estranhamente humano, marcado para correr, amar, morrer. Querendo colo, explicação, perdão e permanência. Então, a gradação, ela está organizada, as suas ideias são organizadas na ordem crescente ou decrescente. Onde é que está a ordem que está crescente aqui? Correr, amar e morrer. Daí vem explicação, perdão e permanência. Então, essas palavras, elas estão na ordem crescente. Por exemplo, nascer, crescer e morrer. São palavras na ordem crescente, né? Na ordem decrescente, morrer, crescer e nascer. Então, quando isso acontece, em algum dos versos de um poema, numa estrofe, nós chamamos de gradação. As palavras dos versos podem se encontrar em ordem crescente ou decrescente. Daí vem a hipérbole. A hipérbole, ela consiste no uso do exagero como recurso para tornar uma ideia mais expressiva. Armadilha. A vida inventa 1000 atalhos, provocando fugas. Então, onde é que nós temos uma hipérbole? 1000 atalhos. Então, a hipérbole indica exagero. Já comi hoje milhões de vezes.
Já falei com você sobre isso milhões de vezes. Chorei rios de lágrimas, e assim sucessivamente. Estou morrendo de fome, estou morrendo de sede. São palavras de exagero. Então, todo verso que conter palavras exageradas, não só nos versos, como também no nosso dia a dia, tá? Nós usamos muito esse tipo de figura de linguagem no dia a dia, né? Falamos sem nos perceber. Daí acontece a hipérbole. Temos a ironia, que consiste em afirmar-se o contrário do que se pensa, para extrair humor do texto ou formular uma crítica ou um sarcasmo. O homem às viagens, o homem bicho da terra, tão pequeno, chateava-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Fez um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua. Então, a ironia, ela consiste no contrário daquilo que você quer falar. Por exemplo, se eu digo, sua letra maravilhosa, não entendi nada. É uma ironia, né? Que nota belíssima você tirou? 0. É uma ironia. Então, consiste naquilo que você quer falar, que totalmente o contrário daquilo que você pensa. Você fala o contrário daquilo que você pensa. Fulano não falou com a verdade, ou nunca fala a verdade. Para você não chamar de mentiroso, você usa esse tipo de figura de linguagem que nós chamamos de ironia. Nesses versos, o recurso da ironia é usado para enfatizar a ideia de pequenez. O homem, bicho da terra, tão pequeno. Ele considera-se grande, mas para Deus ele é bem pequenino, né? Ele considera-se o dono do mundo, mas para Deus ele é pequeníssimo, né? Então, nesses versos, o recurso da ironia é usado para enfatizar a ideia de pequenez do ser humano. Quando nós falamos de homem, de ser humano, estamos nos referindo à mulher também, é um ser humano. Diante do universo, contrariando o fato de que ele considera-se um ser superior. Tá? Ele considera-se um ser superior, mas ele é o bicho da terra mais pequeno que tem. Daí vem a personificação ou prosopopeia. Consiste em atribuir a seres inanimados características dos seres humanos. Aqui tem um exemplo: nuvens pensando, como os homens lá embaixo parecem carneirinhos. Então, a personificação ou prosopopeia é quando nós damos características a seres inanimados como eles fossem seres humanos, né? Aqui é nuvens pensando, né? As folhas da árvore felizes balançam-se. Então, está se dando características a seres inanimados como eles fossem seres humanos. Daí chamamos de personificação ou prosopopeia. No poema, o autor emprega a personificação ao atribuir às nuvens uma capacidade humana. A finalidade é brincar com o fato de as pessoas dizerem, quando olho as nuvens, que elas parecem uns carneirinhos.
é outra, né? Que as nuvens, quando a gente olha assim rapidinho, tem imagem de carneirinho, de cachorrinho, de gatinho, né? O pleonasmo consiste na redundância de termos para dar mais ênfase, mais vigor ao texto. Mar português, o mar salgado, quando do teu sal são lágrimas de Portugal. Olha, o mar salgado, quando do teu sal são lágrimas de Portugal. Aonde é que está o pleonasmo? Mar salgado. Não era preciso falar mar salgado, nós já sabemos que o mar é salgado. Então, o pleonasmo também é uma figura de linguagem que nós, a maioria, usa no dia a dia sem perceber, né? Entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, levantar para cima, descer para baixo, ver com meus próprios olhos, pegar com minhas próprias mãos. Então é isso aí que nós chamamos de pleonasmo. Chamamos até de pleonasmo vicioso, porque ele vicia tanto que as pessoas falam sem perceber. Falam sabendo que está errado, mas já é aquela linguagem cotidiana. Então, nós chamamos de pleonasmo. Aí é o mar salgado, já sabemos que o mar é salgado. Como era para ser escrito? O mar, quanto teu sal, são lágrimas de Portugal. Então, gente, nós vimos essas figuras de linguagem aí. Daí aqui tem uma pequena atividade, pequeníssima mesmo, tá? Porque eu acho que ainda bem, se não tiver aqui no livro, o restante das figuras vai ser uma atividade extra, tá? Então, a primeira questão. Leia o poema a seguir, escrito pelo poeta português Luís Vaz de Camões, no século XVI, e responda às questões de 1 a 2. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que descansa sem doer. É o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Nas 3 primeiras estrofes, o poeta tenta definir o amor. Que recurso linguístico ele utiliza no início desses versos? 2 linhas. E o livro de vocês não é preciso marcar linha. B. Como é chamada essa figura de linguagem? Que efeito ela provoca? Olha o é aí repetido várias vezes, né? O verbo ser. 2. Além da figura de linguagem identificada na atividade anterior, há no poema de Camões outras figuras de linguagem. A. Como se chama a figura que indica uma contradição no verso? Palavras contraditórias. Amor é fogo que arde sem se ver. B. Que significado essa figura atribui ao sentimento amoroso? Enfatiza a imagem de que o amor é contraditório e ambíguo? Reforça a ideia de que o amor é um sentimento resignado? Ressalta a exatidão do amor? Deixa clara a diferença entre o eu e o outro no vínculo afetivo?
Só tem uma alternativa correta. C. Que figura de linguagem pode ser identificada nesse verso? Que efeito de sentido essa figura dá ao texto? Terceira, as figuras de linguagem também são empregadas em anúncios publicitários, títulos de livro, capas de revista e etc. Identifique nos textos a seguir as figuras de linguagem empregadas e explique-as. Texto 1, anúncio. Eu sei sentar, deitar e rolar. Veja aí, ó, sentar, deitar e rolar. Só não sei como vim parar aqui. Aí você vai dar o nome da figura de linguagem e explicar. Texto 2. Título de livro: Coleção com quem posso contar? As pernas da mentira. Texto 3. Capa de revista: escola. Oralidade: falar bem se aprende na escola. Quer que a turma faça bonito em seminários, debates e entrevista? Vá para a página 42 e veja como. Então, gente, aí está atividade bem pequenina, não é? Tem essa parte aqui, mas deixa eu ver se tem alguma coisa. Não. Então, fica a página, somente a página... Somente a página 200, 201 e 202 como atividade, tá? Então, mais uma vez, eu relembro. Terça-feira, eu vou falar qual o trabalho que vocês irão fazer, valendo a primeira avaliação. O trabalho vai valer 6 pontos, por conta que tem gente que não fez nada, não enviou nada de atividade. Daí vai lutar pelos 6 pontos para não ficar com nota vermelha. Para quem fez alguma coisa, daí tem 4 pontos. Se você fez tudo que ninguém fez, tá? Daí vale 2, 3, até 4 pontos. Só não 4, ninguém tem 4 pontos. Acho que nem 3 pontos ninguém tem. Tá, gente? Então aí, terça-feira eu falarei. Daí depois eu não quero que fique colocando lá, o que é o trabalho? Eu não assisti esse vídeo. Daí a senhora pode repetir qual é o trabalho? Não vou repetir. Terça-feira, tá? Quem assistir a esse vídeo, eu vou falar para a Marlene também colocar no grupo do 8º e 9º ano, que terça-feira eu vou falar qual é o trabalho avaliativo, valendo a primeira avaliação, tá? Daí depois eu não quero que ninguém fique, repita o trabalho, pode falar qual é o trabalho, não, eu vou falar terça-feira. Terça-feira eu falarei. Então, quem estiver interessado na nota de primeira avaliação, vai fazer, ok? Então, gente, uma boa tarde e até a próxima aula, que será terça-feira, se Deus assim nos permitir.